TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. Olá, 150 policiais participam de operação no presídio de Lajeado. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Um casal ficou ferido em um acidente na tarde de domingo. Foi na rua Pedro Teobaldo Breitenbach, no bairro Conventos, aqui em Lajeado. Segundo o registro, o homem de 30 anos conduzia uma Honda CG Fan quando reduziu a velocidade para acessar a BR-386. Em seguida, um Vectra colidiu na sua traseira, provocando a queda dos dois ocupantes, o condutor e a companheira de 33 anos. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. E pelo menos 150 policiais militares do Vale do Taquari, do Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre, fizeram uma operação no Presídio Estadual de Lajeado. Os presos foram colocados no pátio para que as celas fossem vistoriadas. O objetivo foi encontrar armas de fogo, facas artesanais, drogas e celulares. A região do entorno da casa penitenciária foi fechada por medida de segurança. O Presídio Estadual de Lajeado tem 122 vagas em seu regime fechado, mas atualmente 316 presos ocupam o local. Ao fim da operação foram apreendidos celulares, carregadores, facas e armas artesanais, além de maconha e crack. E um automóvel Peugeot de Lajeado incendiou por volta das 9 horas da noite de sábado, enquanto trafegava no quilômetro 30 da ERS 332. Conforme o boletim de ocorrências, o condutor tentou apagar o fogo com o extintor, mas não conseguiu conter as chamas. E foi recuperado por volta das 8h30 da manhã deste domingo, próximo à barragem Eclusa, em Bom Retiro do Sul, o automóvel Uno de cor cinza furtado na madrugada, na rua Leopoldo Damer, no bairro São João, em Bom Retiro do Sul. O veículo de placa HOI 7266 estava estacionado em frente à residência do proprietário quando foi furtado por volta das 2 horas da madrugada. E a Polícia Civil investiga o caso do intercambista colombiano John Bayaca, encontrado caído próximo a um prédio no bairro Universitário em Lajeado. O jovem de 21 anos foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência por volta das 6h30 da manhã deste domingo, após chamado de populares que caminhavam próximo ao local. Segundo o relato dos moradores ao Corpo de Bombeiros, ele havia caído do prédio em pé, no chão, e logo após batido o rosto e a cabeça. E um adolescente de 12 anos foi baleado no sábado por volta das 6h30 da tarde no bairro São Bento. Os disparos partiram de uma garrucha calibre 22 com 2 canos que estava com um amigo da vítima, um menino de 15 anos. Segundo o delegado Dinarte Marchal Júnior, os adolescentes eram amigos de infância. O menor, indiciado por tentativa de homicídio, teria comprado a arma por R$150. Ele estava exibindo o revólver a um grupo de jovens reunidos ao lado do campo de futebol do local. Eles teriam começado a brincar com a arma quando o garoto engatilhou, achando ter colocado munição no outro cano. Apontou para a cabeça do amigo e atirou. O tiro atingiu o rosto da vítima. O menor foi apreendido logo após o crime. Os policiais militares encontraram a arma que havia sido escondida no mato. Acompanhe o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá, hoje vou falar sobre a adoçante. As pesquisas em alimentação estão em constante evolução e hoje, com tanta novidade no mercado, devemos ver os produtos alimentares com um novo olhar.
Será que o adoçante é realmente um mocinho quando se pensa em emagrecimento? A resposta é não. Se for para diabéticos, não tem problema, mas para uma pessoa saudável que quer emagrecer, não recomendo, porque novas pesquisas demonstraram que a ingestão de adoçante adicionado em bebidas em substituição ao açúcar e o adoçante adicionado em produtos industrializados ativam receptores na língua e intestino para o sabor doce, fazendo aumentar a absorção e ingestão de carboidrato, quando antes se imaginava ao contrário. Constituídos por edulcorantes, substâncias responsáveis pelo sabor doce, os adoçantes têm poder de adoçamento extremamente maior que o do açúcar, como por exemplo a sucralose, originária da cana-de-açúcar, estévia, vindo de uma planta, aspartame, sacarina à base de petróleo, fenilalina e ciclamato de sódio. Estudos divulgados em fevereiro de 2008 nos Estados Unidos apontou a ingestão de sacarina, um dos tipos de adoçantes mais utilizados nos refrigerantes. Pode provocar ganho de peso superior ao do açúcar. E o ciclamato de sódio, seu uso foi proibido lá, por estar relacionado ao câncer. O aspartame é provavelmente o adoçante artificial mais conhecido e também o mais criticado mundialmente, já que estaria ligado nos casos de tumores. Mas será que a estévia é segura? A agência europeia acredita que sim, já que não há provas de que a estévia ajude uma pessoa a perder peso ou a manter um peso saudável. Sendo assim, talvez seja cedo para tomar uma decisão definitiva sobre o que colocar ou não no cafezinho daqui para frente. Procure uma nutricionista para saber qual a melhor alternativa para o seu caso e quais casos deve-se usar o açúcar. Uma ótima semana a todos! Após 10 dias do trabalho intenso em todos os bairros de Lajeado, a Vigilância Ambiental em Saúde concluiu a fiscalização e descartou a hipótese do foco do mosquito da dengue. O trabalho foi realizado em 5% das residências que foram mapeadas de acordo com a localização, probabilidade de identificação do mosquito, caso ele estivesse presente em Lajeado. Agentes da Vigilância do município e da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde trabalharam nas vistorias. Apenas larvas do mosquito comum foram identificadas. O trabalho foi de amplo conhecimento e com o objetivo de não ficar somente nas imediações onde foi confirmado um caso da doença. Em setembro, um adolescente de 15 anos, morador do bairro Campestre, foi infectado e logo tratado. Os agentes realizaram as coletas em residências, comércios, terrenos baldios e pontos estratégicos. Mais de 1.800 amostras que foram levadas para o laboratório da 16ª Coordenadoria, onde a espécie era identificada. E as formas de pagamento do 13º salário não trarão prejuízos ao servidor gaúcho, é o que diz o governo do estado. Veja em matéria da TV Piratini. Na manhã desta sexta-feira, o secretário Márcio Biolchi concedeu coletiva à imprensa sobre o 13º salário dos servidores públicos do Estado, no Palácio Piratini. Um modelo que o Estado já adotou anteriormente, onde nós estamos pedindo autorização para pagá-los em parcelas a partir do mês de junho até o mês de novembro. O Estado garante o pagamento dessas parcelas, fazendo com que, como em outras oportunidades, as instituições bancárias possam formular operações para garantir o recebimento ainda agora, durante o mês de dezembro, se esse projeto for aprovado pela Assembleia Legislativa, que o servidor não tenha nenhum prejuízo. E naqueles casos que o servidor talvez não tenha o compromisso, a necessidade de buscar o seu 13º ainda no mês de dezembro, ele pode até optar, porque acaba sendo uma espécie de uma poupança, já que o custo desta operação deve nos onerar em torno de 25% do valor da folha. Ele é menor do que seria o revés de não pagar, O Estado seria responsabilizado por mais do que isso, gastaria mais do que isso. Mas, por outro lado, o servidor não terá nenhum prejuízo para aqueles que optarem em buscar fazendo uma operação dessas nas instituições financeiras, ou até mesmo aqueles que, porventura, não necessitarem, resolverem aguardar para o recebimento dentro dessas parcelas. Professores e orientadores envolvidos com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAE, em Lajeado, realizaram no sábado o seminário de encerramento das atividades de 2015.
O local escolhido para a apresentação do que foi realizado ao longo do ano foi o Parque Histórico de Lajeado. O prefeito Luiz Fernando Schmidt participou das atividades e elogiou o compromisso dos professores da rede municipal com o ensino dos alunos. O PNAE é um compromisso formal assumido pelo governo federal, dos estados e municípios para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade ao final do 3º ano de ensino fundamental. No ano de 2013, primeiro ano do pacto, os professores alfabetizadores participaram da formação em linguagem. Em 2014, a ênfase foi na matemática, associando aos conceitos trabalhados em 2013. Já em 2015, a formação teve como proposta trabalhos voltados para a área das ciências humanas, ciências naturais e artes, sendo ministrado pelas orientadoras de estudo e certificado pela Universidade Federal de Santa Maria. E a Comissão de Constituição e Justiça analisa o fim da reeleição para cargos do Executivo e o voto impresso. Veja com Roberto Fragoso. O fim da reeleição para cargos no Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos e o voto impresso são alguns dos pontos da reforma política que está na pauta de quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça. O relator Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, sugeriu dividir a proposta em 3 partes. Uma seria rejeitada, a que trata da redução da idade de 35 para 29 anos para se eleger senador e de 21 para 18 deputado federal, e a exigência menor de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, que hoje precisam de 1% do eleitorado, que equivale a 1.400.000 pessoas, esse número cairia para 500.000. Uma segunda parte seria modificada e enviada de volta para a Câmara, incluindo a redução da idade mínima para governadores de 35 para 29 anos, a cláusula de barreira de 5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, para que partidos políticos tenham direito à propaganda gratuita no rádio e na televisão e a receber dinheiro do fundo partidário, e a proibição de que empresas doem dinheiro para partidos políticos. A terceira parte, que traz o fim da reeleição para cargos no Executivo, o voto impresso e a janela partidária de 30 dias após a promulgação da PEC para que políticos mudem de partido sem risco de perder o mandato, seria mantida exatamente como foi aprovada pelos deputados. A Comissão de Constituição e Justiça também se reúne na terça, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, para avaliar os 15 anos de criação da Agência Nacional de Águas. Os senadores vão questionar o presidente da agência, Vicente Guilo, sobre as medidas tomadas para enfrentar a crise hídrica. Na 4ª Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, debate o legado da Copa do Mundo de 2014, em especial a situação das obras de mobilidade urbana, infraestrutura, os estádios e os aeroportos das cidades que sediaram os Jogos. E a Comissão de Educações tem reuniões na terça para avaliar a educação integral, na 4ª para analisar o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania e na quinta-feira para debater a preparação para a Conferência Internacional de Educação para Adultos, marcada para abril de 2016 em Foz do Iguaçu. Na sexta-feira, o secretário de Segurança Pública e Cidadania de Lajeado, Gerson Teixeira, recebeu o diploma em Integração Polícia Civil Comunidade. A solenidade de entrega ocorreu no auditório Cícero do Amaral Viana, no Palácio da Polícia Civil, em Porto Alegre. A homenagem é um agradecimento aos colaboradores que prestaram relevantes serviços à causa policial em suas regiões. Os agraciados são indicados pela própria Polícia Civil. O diploma é uma forma que a instituição encontrou para agradecer aos seus colaboradores e acontece no mês em que a Polícia Civil comemora os seus 174 anos. Gerson Teixeira é o primeiro agraciado de Lajeado e aqui da região com essa distinção concedida pela Polícia Civil Gaúcha. O secretário, em seu discurso, atribuiu o diploma ao prefeito Luiz Fernando Schmidt por ceder autonomia e por manifestar apoio às iniciativas da secretaria, sempre no intuito de contribuir para a melhoria da segurança pública do Vale do Taquari e as condições mínimas de trabalho das instituições. E o Brasil vai liderar o grupo de negociações para o novo acordo climático. Veja com Sumaia Vilela.
para avançar nas negociações entre os países participantes da COP21, a Conferência das Partes, que foi realizada em Paris, na França. Foram criados 4 grupos e o Brasil vai liderar um desses grupos e ajudar nas negociações de um novo acordo climático. Quem vai representar o país é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A conferência pretende firmar um novo pacto mundial para reduzir as emissões de carbono causadoras do efeito estufa. O grupo presidido pelo Brasil vai discutir as diferenças que devem existir entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento para reduzir essas emissões. A proposta brasileira é que, à medida que os países vão se desenvolvendo, os compromissos se tornem mais ambiciosos. Uma das metas é limitar o aumento da temperatura média global em até 2 graus Celsius até 2100, com base nas propostas de redução de emissões do efeito estufa de 186 países. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas é aumentando e causando mudanças climáticas por causa de atividades humanas, como o desmatamento e a geração e o consumo de energia. De Brasília, Sumaia Vilela. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer de Lajeado promoverá seu brechó solidário de terça até quinta-feira. Todas as peças terão um custo de R$ 2,00 e os valores arrecadados servem para a manutenção da casa de apoio da PECAM. O brechó acontece na própria casa, na rua Emílio Abschecker 123, no bairro São Cristóvão, próximo ao portão novo da Univates. O horário do brechó é das 9 da manhã às 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia. O levantamento aponta a diminuição da desigualdade no Brasil. Veja com Leonardo Meira. Há 30 anos, Letícia desce e sobe esta escada todos os dias. Só assim para chegar na casa onde vive na periferia de Osasco, Grande São Paulo. Hoje, ela revende produtos cosméticos e também trabalha como manicure. A Letícia tem 3 filhos, recebe R$ 182 todo mês pelo Bolsa Família, mas, além do programa, também já fez vários outros cursos pelo Pronatec, como manicure, pedicure e até operadora de telemarketing. E agora, olha aqui, carteira de universitária. A Letícia está entrando no 3º semestre de pedagogia. Ela financia 100% do curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. E pensar que nunca imaginava chegar tão longe. Agora eu consegui enxergar também o lado da faculdade, que há muito tempo eu não pude correr atrás. Hoje em dia a gente tem um queijo, a faca na mão e a gente não sabe aproveitar. Hoje eu falo que eu estou aproveitando. A história da Letícia é exemplo da diminuição da desigualdade social no Brasil nos últimos 10 anos. Segundo dados do IBGE, em 2004, aqui no Brasil, o rendimento dos 10% mais ricos representava 4,3 vezes o rendimento dos 40% mais pobres. Em 2014, essa diferença passou para 3,1, redução de quase 28%. No mesmo período, o acesso da população a saneamento, água tratada, esgoto e coleta de lixo aumentou. Passou de pouco mais de 64% em 2004 para 70,7% em 2014. O acesso a bens também cresceu. A presença da máquina de lavar nas casas brasileiras passou de 34% em 2004 para 58% no ano passado. O Brasil reduziu muito a pobreza a partir de 2003, do início do governo do presidente Lula, e muita gente dizia que a pobreza e que a miséria estavam caindo no Brasil porque o mundo estava crescendo, o Brasil estava crescendo e a gente estava se aproveitando desses ventos favoráveis da economia mundial, e por isso a pobreza vinha caindo. Só que se a gente olhar a pobreza e a extrema pobreza, nesse período, 2004, 2009, que era um período onde o mundo crescia, a China crescia, o Brasil estava conseguindo exportar muito, e olhar um período onde o mundo já entra em crise, né, e a dinâmica no Brasil já diminui, que é 2009, 2014, a gente vê que a gente continuou reduzindo a pobreza, mesmo num período onde os ventos mundiais não nos favoreciam. Por quê? Exatamente porque a agenda social continuou, porque a gente continuou com políticas públicas voltadas para a população pobre, melhorando a vida dessa população e tivemos resultados. E a Letícia não tem dúvida, subir cada degrau dia a dia é inspiração na luta por melhores condições de vida. Se você correr atrás, você acreditar, né, não basta você querer e não correr atrás, porque hoje em dia não cai nada do céu.
Então você tem que ir lá correr atrás. Você, eu quero, eu posso e eu consigo. Ir lá e fazer. Mostrar a diferença. Nesta segunda-feira acontece a entrega do Prêmio Lions de Lajeado. A solenidade é uma ação conjunta do Lions Clube Lajeado Centro e Florestal. A premiação vai ser às 8 horas da noite no restaurante Flamboyant, aqui mesmo em Lajeado. O reconhecimento é feito a partir das indicações dos integrantes do Lions para destacar pessoas da comunidade que se evidenciam em atividades comunitárias, nas áreas da educação, saúde, meio ambiente e segurança. Integrando a programação do Natal Fest 2015 em Lajeado, no sábado ocorreu em frente à Casa de Cultura a encenação da peça teatral Todo Menino é um Rei. Grande público compareceu para apreciar a programação, além de conferir a decoração e iluminação natalina na Praça da Matriz. Nessa terça-feira, novas encenações ocorrem em frente à Casa de Cultura. Tanto às 9 horas da manhã quanto às 7 da noite, ocorre a apresentação do teatro infantil Na Vida, Tudo é Comédia. Já o teatro adulto, Amor para a Vida Toda, ocorre às 13h30 da tarde e às 15 para as 8 da noite. No Teatro Univates, às 8 horas da noite, ocorre a apresentação do coral Vocalize, Tutti Fratelli e Escola de Música Josélia Iante Ferla. E saiba como será a terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, começando a semana na sua companhia e na companhia dele, isso mesmo, o sol brilha forte nesse início de semana no Vale do Taquari e também no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, inclusive, a previsão é de altas temperaturas em todas as regiões. O sol veio mesmo mostrando que o verão está quase aí e as temperaturas ficam na casa dos 30 graus em praticamente todo o estado. O amanhecer deve ser um pouco mais fresquinho em algumas regiões, mas durante o dia a temperatura sobe e o sol brilha absoluto, quase sem nuvens em todas as regiões. Mas falando em temperaturas, vamos ver como fica a região aqui nesta terça-feira? Em Lajeado, o dia amanhece com sol, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 31 à tarde, uma variação bastante grande nessa terça-feira. Em Estrela, o dia também amanhece ensolarado, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança os 29 graus nesta terça-feira em Estrela. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa, sempre, é claro, muito bem acompanhados, na sua companhia. Até lá. Obrigado, Rodrigo. E o governo de Lajeado, através da Secretaria de Cultura e Turismo, trabalha de olho nos eventos do próximo ano. Na quinta-feira, na Casa de Cultura, ocorre a primeira reunião referente ao Carnaval de 2016. A secretária da pasta, Neca Dalmoro, convida os interessados para se fazerem presentes e poderem dialogar a respeito das atividades que serão propostas para comemorar a data. Escolas de samba e blocos residentes em Lajeado podem comparecer à reunião para participar do momento em que serão apresentadas e debatidas propostas do Executivo para o Carnaval na cidade. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 7 de dezembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos na terça-feira, 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.